Aleluia. Quem trouxe Bíblia hoje aí? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Estamos aqui nesse ambiente de glória. E esse é um ambiente de milagre, é um ambiente de cura. É um ambiente de redenção. É um ambiente onde que nós somos novamente convidados a se ingressar no reino. É um ambiente onde que nós somos moldados. É um ambiente onde que nós podemos aqui, juntamente com o corpo, prestar uma adoração pura e digna ao Senhor. Então, na medida que você está aqui, eu não sei como é que você se comporta, eu não sei o que é que você depende, mas você tem que entender, no momento que você está aqui, você tem que deixar a energia, o poder de Deus entrar pelas suas unhas, entrar pelo seu umbigo, entrar pelo seu ouvido, pelas suas narinas, pelos seus olhos, deixar isso penetrar dentro de você. Não fique aqui apenas participando do movimento religioso, não. Por favor, deixa o reino te mover, comece a movimentar o reino, entre aqui. E isso não depende do cantor, não depende do baterista, do baixista, não depende de ninguém. É só de você querendo estar disponível para Deus, estando disposto para Ele. Eu não sei o que é que te motiva a vir no culto. Eu sempre gosto de me perguntar o porquê que eu vou no culto hoje. É uma agenda que eu tenho que cumprir? Não, eu tenho que ir adorar a Deus, eu tenho que ir me entregar. Eu posso me entregar em casa? Posso. Eu gosto de me entregar em casa, eu gosto de ouvir mensagens em casa, eu gosto de ouvir hinos em casa. Mas eu gosto também de vir aqui, poder compartilhar com vocês. Eu gosto de vir aqui e participar da história de vocês. Amém? Porque nós temos que entender a sintonia, que nós temos que estar na sintonia de Deus. Temos que estar sintonizados com Deus, ou seja, a movimentação de Deus é a nossa movimentação. Deus fala vai e você vai, Deus fala para e você para. E nós precisamos entender, às vezes nós paramos de fazer aquilo que o Senhor mandou nos fazer por alguma necessidade financeira, e aí nós se entregamos mais ao trabalho, nós se entregamos mais mudamos de profissão às vezes. Às vezes Deus te chamou para você ser um empresário, e de repente você vai lá e quer ser um pregador da palavra. E nós temos que entender por que é que Deus nos chamou. Às vezes Deus te chamou para você ser um pregador da palavra e você quer ser um empresário. Então não é sobre o que eu quero ser, não é sobre estar movimentando no corpo, mas é sobre estar no lugar certo dentro do corpo. A mão tem que estar no lugar da mão, os pés no lugar dos pés. Mas a mão sem antebraço, ela não tem funcionalidade. Nós temos que entender tudo isso e respeitar o espaço de todo mundo e entender quem é que nós somos. Porque Deus sabe quem você é. Eu sei quem você é, mas muitas das vezes você não sabe quem você é. Muitas das vezes você está perdido pelo seu próprio modo de pensar, procurando ser sorteado por um anjo, procurando ser sorteado por alguém que tenha recursos ou que tenha uma vida financeira melhor para te dar uma oportunidade. Quem gera oportunidade não são pessoas. É quando você está no lugar que Deus ele predestinou para você estar. É quando você está no centro da vontade de Jesus. E para isso nós precisamos andar com Jesus. E andar com Jesus não é fácil. Quando nós olhamos ali na Bíblia, no capítulo 3, verso 8 de Gênesis, a Bíblia diz que a brisa do Senhor chegou ali no jardim do Éden, e Adão e Eva sentiu a presença do Senhor naquele ambiente. Mas como eles estavam em erro, como eles não estavam dignos de receber a presença de Deus, a Bíblia diz que eles se esconderam da presença de Deus. Então às vezes nós queremos ir para lugar onde que o movimento é bastante, mas onde que Deus não consiga te alcançar. Quando aquela multidão que saiu do Egito tinha a oportunidade de conversar com Deus, falaram bem assim: não, eu não quero falar com Deus, fala tu, Moisés, não nós. Porque sempre queremos colocar alguém, porque temos um certo medo de Deus. E Deus ele nos chamou para 4 coisas. A primeira foi para a salvação dos nossos pecados, a salvação da morte, a fé em Cristo Jesus que nos impulsiona. O Senhor, Ele nos chamou para nós podermos participar do corpo dEle. E durante a mensagem eu vou falar sobre as outras 3 coisas, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção e participasse desse culto como se fosse o último culto da sua vida. Há uns dias atrás, um amigo meu, ele estava aqui em Votorantim, ele passou no concurso da polícia militar, do corpo de bombeiro, e ele estava muito alegre, um jovem de 28 anos, muito empolgado. E ele saiu daqui, voltou para o estado, voltou para Aracruz, Espírito Santo. Ele todo contente, ele foi fazer um mergulho para poder se preparar para a prova física. E quando ele mergulhou, ele não retornou à superfície. E o pai dele, ele desesperado, tentou salvar, mas nem conseguiu encontrar o corpo. Outras pessoas encontrou o corpo dele.
Um jovem de 28 anos, cheio de esperança. A oportunidade para ele estava começando naquele momento. Mas, todavia, entretanto, o Senhor chamou a senha dele. E uma das coisas que o Senhor te chamou foi para você também prestar conta com Ele, das atitudes sábias e atitudes tolas que você teve. Então nós precisamos entender esses dias. Precisamos centralizar-se esses dias. A presença de Deus está tão palpável esses dias. Talvez você não sinta porque não está na frequência que você gosta. Talvez não está no estilo que te ensinaram. E você só aprendeu aquela porta. E o Senhor, Ele não tem métodos para Ele agir. O Senhor, Ele não trabalha por métodos. Ele trabalha através de pessoas. O Senhor, Ele não unge métodos. Ele unge pessoas. E quando Samuel saiu para ir na casa de Jessé ungir Davi, ele era o último. Ele era o 8º filho. Talvez o esquecido. Na verdade, o esquecido. E nós gostamos de se colocar no lugar de Davi como esquecido, mas talvez Deus te colocou como o primeiro e você não está recebendo e está deixando a oportunidade para o último. Porque a história não era sobre Davi, a história era sobre Jesus e sobre o reino dele estar movimentado. Davi entrou na história porque ele se colocou na brecha. A história aqui não é sobre o pastor Diogo, a história aqui não é sobre a Gabi, não é sobre o Andrew, não é sobre o Leonardo. É sobre pessoas que se colocaram na brecha e deram a resposta para Deus. Se coloque na brecha esses dias. Deixa Deus te pegar. Deixa Deus Ele te encher. Deixa Deus Ele falar o seu coração. Mas quando Ele falar, não guarde apenas para você. Deixa essas energias se esvair pelos seus dedos, pelas suas mãos, pelo seu olhar. Porque pessoas que andam com Deus, elas conseguem impactar outras pessoas. Porque a presença dela começa a representar a presença de Deus. No capítulo 5, verso 24 de Gênesis, a Bíblia fala sobre um homem chamado Enoque, que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Lá no capítulo 30, no verso 15 de Isaías, fala também que Isaías, quando ele entendeu e viu as portas se abrir, ele entendeu o que era andar com Deus, a presença de Deus. Isaías 40, 31 também fala que aquele que dá uma resposta para Deus, parafraseando, ele voa, ele anda no caminho do Senhor. Então, talvez você, eu não sei o que é que você quer para você. Eu não sei até onde você se limita. Eu não sei até onde você se disponibiliza para Deus. Mas a vida não se trata sobre o maior título que você pode receber em uma cidade, em uma nação. Não é o título mais proeminente que você vai ter de um presidente, de um senador. Não é sobre um título de um grande empresário, de alguém muito inteligente. Mas é sobre uma nação que resolveu amar a Deus com todo o seu coração. Uma nação que resolveu amar a Deus, resolveu confiar em Deus. E Deus poder levantar alguém dessa geração, alguém dessa nação para dar uma resposta para esse povo. E isso não se trata da sua capacidade intelectual. Isso não se trata do nível de diploma que você teve. Não. Isso se trata de você querer Deus todos os minutos e segundos da sua vida. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 4. Rei da glória, num ambiente de glória, num ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Você sabe o que significa adoração? Adoração significa você exaltar alguém. Como é bom adorarmos a Deus, exaltar o nome de Deus. Porque quando você exalta o nome de Deus, você começa a ficar parecido com Ele.
É por isso que nós devemos adorar. O homem que adora o dinheiro, ele se torna alguém avarento. O homem que adora a Deus, ele se torna alguém humilde, ele se torna alguém que transcende a glória de Deus. Alguém que tem as marcas do sofrimento. Alguém que carrega as marcas de Cristo pelo corpo. E o apóstolo Paulo, ele disse ao prisioneiro, não quero começar no versículo 1, vamos lá para o verso 12. Eu não sei o que é que Deus vai liberar aqui para nós hoje, mas uma coisa eu sei, que Ele vai falar conosco. Eu não quero só que Deus fale conosco, eu quero que Ele nos toque. Porque quando Ele toca, as coisas ficam totalmente diferentes. Só ouvir a voz às vezes não vai nos mudar, não vai nos transformar. Porque Deus já falou com você tantas as vezes e você às vezes não deu ouvido para Ele. Deus já tentou de tantas as formas, através de profetas, já usou a natureza. Talvez você já ouviu até a voz audível dele, não conseguiu entender que era Ele falando com você. Então eu peço que hoje Ele venha nos tocar, e de dentro para fora. Que Ele venha tocar no nosso íntimo, que Ele venha tocar no nosso intelecto, que Ele venha tocar no nosso coração, que Ele venha tocar nos nossos ossos, que Ele venha tocar nos nossos olhos, que Ele venha trazer sensibilidade para nós. Você tem que entender uma coisa, você sozinho, você não vai conseguir ser transformado. Você não consegue se transformar. Você já tentou tantas vezes e até parece que começou, mas no meio de alguma coisa você se perdeu. Ou seja, é só Jesus que pode nos transformar. Então você pode dizer nessa noite: Jesus, me transforma. Você pode falar nessa noite: Jesus, me transforma. E transformar você não é transformar você em uma pessoa que tinha vícios de bebida, seja lá qual for o vício, para transformar em um religioso, não. É transformar você de um religioso, de um ex, alguma coisa, para um filho adotado dele, para alguém que tem o DNA dele, alguém que foi doutrinado e ensinado por ele, alguém que agora, não importa o que aconteça, quer dar respostas a ele. Ele te designou para alguma coisa, entenda isso. Ele te criou para alguma coisa. Não é um acidente, não é um nada que aconteceu, não é apenas um ato. Eu gosto de falar isso, não é um ato sexual apenas de um casal que te gerou. Talvez você nem conheça os seus pais, mas Deus tinha um plano e um propósito entre milhares. Ele te escolheu e disse: você vai ser específico para isso aqui. Só que o problema é quando eu nasci para ser cotovelo e agora eu quero ser uma mão. O problema é quando eu nasci para ser uma coxa e agora eu quero ser os braços. Gente, vamos saber quem é que Deus nos chamou para nós sermos. Você é um vaso de valor na mão de Deus. Vamos pregar aqui, senão eu vou ficar só aqui à noite. Assim, no verso 11 de Efésios 4. Quem achou, dá um glória a Deus aí bem forte para rasgar as máscaras. Aleluia. Diz assim: assim Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para aperfeiçoar os santos para as obras do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida de estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos do erro. A mensagem de prosperidade não vai transformar essa geração.
A mensagem de autoajuda não vai transformar essa geração, não vai salvar essa geração. É a mensagem da cruz lá do capítulo 18 de 1 Coríntios. Se eu amo a mensagem da cruz, é a mensagem da cruz lá de 1 Tessalonicenses. É a mensagem da cruz. Sim, é essa que nos confronta. É essa que nos deixa despedaçado, essa que nos deixa perdido, é essa que nos deixa com raiva de nós mesmos. Verso 15: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Você tem que realizar a sua função. Nós começamos no verso 14, dizendo que, verso 14 ou verso 11? Verso 11 dizendo que assim fomos chamados, assim fomos designados, uns para profetas, outros para pastores, outros, aí vai. O ministério ele é muito amplo, ele é muito grande. Você foi chamado para alguma coisa. Você foi chamado para alguma coisa. Às vezes Deus te deu um dom muito grande para uma coisa, mas Ele te chamou para outra. Nós temos que entender isso. Não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o meu nível de capacidade. E capacidade não significa que não é apenas ter facilidade. Porque às vezes temos facilidade para alguma coisa e temos dificuldade para outra. Mas às vezes Deus nos chamou exatamente para aquelas coisas que nós temos dificuldade. Porque isso faz com que nós sejamos aperfeiçoados. Ele chamou Saul e disse: ei Saul, vem aqui. Você tem uma boa estatura, aproximadamente 2,11 metros. Alguém gigante, Saul. Ele falava bem, ele foi um jovem bem criado. Ele era alguém obediente ao pai dele. Ele estava procurando as mulas do pai dele quando Samuel mandou chamar ele. Mas ali era um padrão que ia agradar a multidão. Era um padrão de um povo que queria, dizendo que olha, eu estou cansado do seu governo, Deus. Eu quero um rei igual às outras nações, porque tem um rei nas outras nações. E aí nós conseguimos dar certo. Deus nunca quis ter apenas um pastor para uma igreja. Não é sobre apenas alguém ter o poder de estar com o microfone na mão, mas é todo o corpo entendendo que quer dar uma resposta para Deus. É todo o corpo se colocando no devido lugar, independente do dom, apenas está ali amando Deus, e Deus vai ter algo para revelar para você falar aqui à frente. Eu não vou ter que estar caçando uma mensagem numa tarde, caçando uma mensagem numa manhã para pregar, quando de repente foi Deus que te deu uma mensagem, mas você não estava disponível, você não estava pronto, você não queria aquilo na verdade. E as coisas vão começar a fluir naturalmente. Não é sobre você pegar uma Bíblia para ler porque você vai pregar, mas é sobre você entender o manual que você tem em sua mão. Vamos orar, senão, vamos lá. Coloca a Bíblia no teu assento aí. Se entregue nesse momento. Talvez você se pergunte: se entregar como? Se entregar é você se render. Se render a quem? Se render a Jesus. Quando eu falo para vocês fechar o olho, não é porque vai acontecer algo mágico, mas quando nós fechamos os nossos olhos, nós se desligamos às vezes do que nós estamos vendo e entendemos que nós agora estamos buscando algo na escuridão dos nossos olhos. Geralmente quando eu fecho os meus olhos eu tenho a sensação de que eu estou lá em cima, acima da terra, sabe, no meio daquela atmosfera, no meio daquelas constelações. Em algum lugar ali está Deus, está Jesus. E quanto mais eu me concentro nisso, mais eu consigo identificar a presença dele no meio daquele ambiente. E existe uma palavra-chave para poder atrair essa presença. Quando eu falo santo, quando eu digo santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Às vezes eu gasto horas ali, reconhecendo essa majestade, adorando o nome dEle, porque essa é a oração dos anjos. Santo, santo, santo. Ore nesse momento por você. Deus, nós estamos, Senhor, aqui nesse ambiente de glória, Pai, e pedimos, meu Deus, que o Teu Espírito, Senhor, venha de encontro com nós, e que nós possamos se perder o suficiente até que nós possamos se encontrar só em Ti, Pai. Meu Deus, não é sobre as palavras que sabemos ou aprendemos, mas é sobre, Pai amado, ser quebrantado. É sobre, Pai amado, estar cheio de Ti, não de si. É sobre, Pai amado, mergulhar em Ti. É sobre, Pai amado, ser carregado esses dias, Pai. Ah, meu Deus, esteja conosco nessa noite, Senhor. A boca é Tua, a boca é minha, mas a palavra é Tua, Senhor. Fica à vontade. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluias. Às vezes nós não entendemos muito sobre o que é caminhar com Deus. E sabe o que é mais difícil para nós? É porque sempre estamos procurando algo novo. Às vezes nós queremos algo novo, como se Deus ele fosse mudar de acordo com algum profeta novo, de acordo com alguma pregação nova, de acordo com algum uso e costume, alguma liturgia nova. E estar com Deus é as coisas mais simples que os pregadores já te falou um dia. Deus nos chamou para 4 coisas: foi para salvação, para santificação, para o serviço e para a prestação de conta. Salvação, como eu já falei, nos salvar do pecado, nos salvar da morte. Santificação é um processo ao longo da vida. Santificação é um processo que nós vamos se encontrando com Deus e nós achamos agora que nós estamos em um nível de qualidade, nós achamos que agora nós estamos em um nível de santidade onde o pecado ele não nos alcança, e de repente nós achamos que santidade é apenas parar de pecar. Mas o que constrangia as pessoas quando estava próximo de Jesus não era a santidade dele, mas era o amor que ele tinha. O que constrangia as pessoas estar próximo de Jesus, como é que uma prostituta conseguia estar próximo de alguém tão santo, tão belo, tão majestoso? É porque ela entendia o amor daquele homem. Ela conseguia sentir, ela sentia-se abraçada apenas por estar próximo dele. Quando aquela samaritana do capítulo 4 de João se encontra com ele, ele pede água para ela. E ela fala como pode um judeu pedir água para uma mulher samaritana. E no desenrolar daquela conversa, Jesus ele vai falando com ela. E ela começa a entender que Jesus tinha um amor muito grande. Ela começa a entender que Jesus carregava, além de ser o filho de Davi, ou seja, o herdeiro real do trono,
Ele estava com humildade de conversar com aquela mulher que se sentia perdida, esquecida, rejeitada pela sociedade. Alguém que não podia oferecer nada, mas ela tinha um chamado de uma profeta, ela tinha um chamado de entregar as boas novas. E quando Jesus dá uma missão para ela, mandando ela chamar aquele povo, e ela sai falando que um profeta se encontrou com ela e deu água para ela, e começa a falar acerca do reino e chama todo aquele povo. E quando aqueles discípulos, aqueles que foram chamados, chegam atrasados, chegam com comida, Jesus diz: ei, não é hora de comer, não é hora de beber, veja que o pasto já está branco, agora é hora da colheita. Agora é hora da colheita, vai chegar um pessoal aqui, vai chegar endemoniado, se precisar de você, vai cair um, João, você vai segurar. Olha, Pedro, atende bem o povo aí, que agora vai começar, a missão começa agora. Talvez era 1h da tarde, 2h da tarde, aproximadamente, o sol escaldando, Pedro cansado, João cansado, e Jesus ali brilhando com o Espírito Santo. Jesus marca vários encontros com você e outras pessoas ao longo do dia, você não percebe o que você está carregando. Você fala o eu te amo para a pessoa, não é com palavras. Palavras me convencem, atitudes, ou palavras me comovem e atitudes me convencem. Talvez nós falamos tanto, falamos várias coisas, mas quando a oportunidade vem, nós lembramos dos boletos. Quando a oportunidade vem, nós lembramos dos nossos sonhos, das nossas economias, e nós falamos não quando era para nós estendermos as nossas mãos. Não é sobre o quanto você consegue dar. E quando eu falo você dá, não estou falando de você apenas vir aqui e na hora que passar alguém com a salva aí, você dizer: mas por favor, não resuma nesse ambiente aqui. Não se resuma nesse ambiente que estou falando sobre pessoas. Estou falando sobre vizinhos. Quando Deus manda ofertar, quem diz que você só tem a ofertar? Quem carrega o microfone? Só um pastor, só um profeta ou um levita? Não. Deus pode mandar você ofertar na vida do maior macumbeiro que há na cidade. Porque o amor de Deus constrange as pessoas. Nós não devemos constranger as pessoas com a quantidade de versículos que memorizamos, não com como nós oramos, não com o nosso timbre de voz, mas sim com o amor que carregamos. Sabe aquele irmão que aparentemente não tem dom nenhum, aparentemente não tem funcionar, aparentemente, nos nossos olhares humanos, mas ele é uma pessoa tão agradável, você quer estar tanto perto daquela pessoa. E às vezes o dom que o Senhor nos dá nos estraga, em vez de nós aproximarmos pessoas, nós afastamos. Principalmente como nós temos uma ideia que só somos uma ferramenta a ser usada por pessoas. Eu como pastor, eu não posso entender que todo mundo que chega próximo a mim é para pedir uma ajuda, porque senão eu vou parar de fazer as coisas em amor e vou apenas querer prestar serviços. A santidade do Senhor, nós podemos carregar isso em nós. É por isso que no capítulo 5 de Mateus, ele diz: seja santo como o vosso Pai Celeste é. E santidade é você conseguir alcançar um padrão de maturidade. Um padrão de maturidade. O que é um padrão de maturidade? É onde que eu não coloco as minhas esperanças em Andrew. É onde que eu não consigo mais ser ofendido por Andrew, não importa o que ele faz. É onde que as minhas obras não estão atreladas às obras do Andrew, mas é sobre um padrão de amor. É sobre um padrão de eu estar sempre pronto para poder fazer sem esperar nada em troca. Eu estar sempre com a cama reserva no meu ombro para eu dar para o Andrew quando ele precisar descansar. Você consegue entender essas coisas? Você está habitolado à religiosidade. Você está habitolado a pessoas que não conhecem sobre Deus, mas falam de Deus como se eles conhecessem. Por você não conhecer Ele também, você acredita naquilo que é falado. Onde você identifica pessoas que estão cheias do Espírito Santo porque rodou, porque Deus falou em línguas estranhas ou porque pulou. Isso são apenas dons. A Bíblia diz que mesmo que eu fale a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, não adianta nada. Mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado como mártir, se eu não tiver amor, não adianta nada.
Então não é sobre eu ser uma pessoa carrancuda, com o coração peludo, aonde que eu não consigo sentir a dor do meu próximo, aonde eu não consigo entender o limite do meu próximo, mas eu sou paralisado por aquilo que eu consigo fazer. Então se eu digo, se eu consigo fazer, logo o outro também consegue, e se o outro não está fazendo é por decisão dele. Mas as pessoas muitas das vezes estão sendo carregadas por demônios, onde que elas vêm para a igreja lutando com os demônios, e às vezes até entra aqui com eles, e não permite que eles vá, porque tem uma amizade mais forte com os demônios do que uma amizade com Jesus. Aquele demônio sabe onde que ele abre as portas das suas necessidades, das suas carências, dos seus medos, das suas prisões. E você não deixa Jesus vir, porque de repente Jesus pode acabar com o relacionamento de prazer que você tem, e você não quer uma intimidade com um Jesus que vai te arrancar tudo, porque Jesus ele vai te tirar tudo, porque o que você tem para oferecer para ele não é importante, a menos que você passou por um processo de novo nascimento. A Bíblia fala no livro de Mateus, quando chega um homem mudo e cego, endemoniado, a Bíblia fala um endemoniado, e Jesus liberta aquele homem, ele volta a enxergar e a falar, e todos ficam ali impressionados. A nossa geração está cega e surda quando nós falamos do reino espiritual, está cega e muda quando nós falamos do reino espiritual, e quando passa pelo processo de novo nascimento, ela começa a falar sobre as coisas de Deus, e começa a enxergar o reino, começa a ter autoridade, e começa a guiar outras pessoas. E o que te separa é uma linha, é você querer avançar para quebrar essa linha. Sede e fome você já tem, o que você precisa é de coragem. É por isso que Jesus chega para Josué, Deus chega para Josué no capítulo 1 de Josué, de ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Momento de luto, momento de dor, Moisés tinha morrido. Ele fala, põe-te em pé. Eu não vou falar com você deitado, eu não vou falar com você sofrendo tanto, eu não vou falar com você mergulhado no sofrimento. O sofrimento ele é temporário. Tanto o sofrimento é temporário, como os dias bons também são temporários. Nós temos que entender tudo isso, igreja. E estar com Deus não quer dizer que você está imune a pessoas da sua família irão adoecer, pessoas da sua família irão morrer, você irá passar por dificuldade, por perseguições, por tempos ruins, mas a sua mente está em Deus, os seus olhos estão em Deus. Você está navegando no oceano do Espírito, sabe? Você está conseguindo entender tudo o que está acontecendo, e você consegue enxergar o fim das coisas. E a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. O fim das coisas é melhor do que o começo, porque muitas das vezes nós começamos bem, mas nós nunca conseguimos concluir, porque nós somos interrompidos pelas circunstâncias, diversidades, pelos medos, pela a falsa ausência de Deus. Porque Deus está ausente é apenas uma falsidade, porque Ele não está ausente. Na mais profunda caverna Ele estava, no mais alto monte Ele estava. A presença de Deus estava em todos os lugares, está em todos os lugares. Aonde você for que tem um ar, lá está a presença de Deus. Ele é o fôlego, Ele é o ar. Ele que gera esse oxigênio para nós, que o homem não consegue produzir. Mesmo com toda a fotossíntese, mesmo com todas essas árvores, mesmo com tudo, é Ele produzindo tudo, é Ele movimentando todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz no livro de Romanos que o poder de Deus se manifesta através da natureza, porque a natureza glorifica a Deus, os pássaros louvam a Deus, as pedras louvam a Deus, porque elas estão fazendo o que elas foram feitas para fazer. Ali parada nada, um objeto inanimado, Ele está movimentando o reino. E você com capacidade de falar,
capacidade de se movimentar, capacidade de mover coisas. E você está resolvendo seguir uma vida sem Deus ser o seu Senhor. E como se você viesse no culto, resumisse e de alguma forma você fosse perdoado pelos seus pecados. Mas você não é perdoado pelos seus pecados por você vir aqui. Você não fica mais próximo de Deus porque você veio aqui. Porque o seu corpo foi carregado até aqui, mas o seu espírito está onde? E o condutor do seu espírito é você mesmo. É você que conduz o seu espírito até o Espírito de Deus. Igreja, quando eu não sei mais o que eu prego, porque eu quero levar vocês para próximo de Jesus. Eu não quero trazer um esboço pronto aqui. Eu tenho capacidade para fazer esboço. Eu passei por um seminário, eu tive aula durante 3 anos. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu leio livros, eu escuto pregações. Eu posso trazer mensagens aqui que vai impressionar você e talvez atingir um bom número na internet. Mas isso para mim não é importante. Eu quero que quando você me escute, você tenha sede de Deus, vontade de Deus. Eu quero que você tenha vontade de se encontrar com Ele e viver para Ele. E você entender aonde que é que Ele te colocou, aonde que Ele determinou para você estar. Falar medidas da arca, falar da profundidade, tudo isso é tão gostoso. Eu acho tão bonito quando o pregador faz isso. Eu fico apaixonado. Mas eu não fui chamado para pregar essas coisas. Eu fui chamado para ensinar pessoas a ter intimidade com Deus. Porque para falar essas coisas eu preciso apenas aprender teologia. Eu preciso aprender algumas palavras e começar a coligar elas. E eu vou até conseguir escrever livros. Mas a revelação da intimidade é só com quebrantamento, é só com obediência. É só ao longo do tempo, é você sendo destrinchado por Deus. E você não conseguir mais entender uma parede que seja forte o suficiente para deixar Deus do outro lado e você do outro. É você entender que não importa o que aconteceu, a mão de Deus está estendida enquanto você puder falar e você pedir perdão e você mergulhar nele. Ele vai estar pronto para te salvar, vai estar pronto para te retirar de lá. Não é sobre uma trilha de caminhos que você vai construindo com pedras de ouro, ao ponto de quando você olhar para trás você se vangloriar de todas as obras, você se vangloriar de tudo que você conquistou. Não é sobre isso, mas é sobre você não ter nada. É sobre apenas você ter fome e sede e sentar na mesa do Senhor. Assim como aquele filho pródigo retornou sujo, fedendo, perdeu tudo que o pai tinha dado para ele. E o pai o aguardava todos os dias esperando na cancela. Até o ponto dele chega lá e o pai dele dá um grito: meu filho voltou. E antes de esperar o filho entrar para dizer que voltou com mais riqueza ou voltou melhor de vida, ele já mandou fazer uma festa, ele já mandou separar, mandou preparar tudo. Porque ele falou: o importante não é o que eu conquistei, o importante não é o céu, o importante não é a terra, o importante é a intimidade. O importante é o relacionamento com o filho meu que está vindo aí. Porque eu tenho um filho aqui em casa, mas eu não tenho relacionamento com ele. Às vezes aqui na igreja está cheio de pessoas sem relacionamento, e tinha alguém aqui que tinha um relacionamento com ele, que movimentava essa igreja, e foi embora, e Deus está esperando ele, enquanto ele está virado as costas na porta da igreja, esperando o verdadeiro adorador. Então não é sobre apenas ter um nome de filho, mas é quando aquele outro filho mais velho voltou e entende como festa, alegria em casa. Eu estou todo dia, não tem essa alegria, não tem esse cheiro de picanha na brasa, bezerro lá sendo queimado, o melhor. Quem está aí? O seu irmão mais novo, ele retornou, seu pai fez uma festa, ele se entristece, porque tudo que ele queria não era o relacionamento entre os irmãos. O que ele queria era o lugar daquele irmão. Tem gente de olho no seu lugar dentro do corpo. Tem pessoas querendo roubar o seu lugar dentro do corpo e você não entende. Tem cotovelo querendo ser perna. Tem perna querendo ser pescoço.
Que nós possamos esses dias amar uns aos outros, assim como a Amanda abriu o culto aqui na carta de Hebreus. E para isso, lá no verso 1 de Efésios 4, ficar de olho na hora aqui, igreja, que hoje eu estou embalado aqui. Um dia viraram para mim e falou que meu ministério ia começar com 30 anos. E eu não tinha esperança de chegar a 30 anos de vida. Porque falaram isso para mim quando eu era um moleque, um garoto. E eu não tinha expectativa de chegar nessa idade. Então, parece que desde o dia 15 de maio foi virado uma chave. E parece que as coisas começaram a ter mais sensibilidades. E é isso que você precisa pedir a Deus esses dias. Deus, me dá sensibilidade. Deus, me dá sensibilidade para eu poder sentir o que está acontecendo. Para eu poder entender. Qual é o nome da palavra, Naldinho? Qual é o nome da palavra? Qual é o nome da palavra? A gente estava conversando essa semana. Como é, sem ser sensibilidade, tem outra palavra. Como? Não. É uma palavra que só os crentiossauros, os dinossauros, é uma frasezinha antiga que os batistossauros, assembleossauros falavam. Eu vou lembrar aí, depois eu falo. Vamos lá. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno com o chamado que recebeste. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma, mas ele se fazia prisioneiro do Senhor, não prisioneiro de Roma, porque ele entendeu que Deus queria ele naquela prisão. Porque se Deus não quisesse ele naquela prisão, ele tinha designado ele para outro lugar. E você consegue entender isso? Às vezes você quer ser reconhecido e está querendo uma oportunidade, você está buscando essa oportunidade. Não busque a oportunidade, busque Deus e a oportunidade vai ser gerada. Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você começa a buscar Deus, a oportunidade vem até você. Porque a oportunidade estava na casa de Jessé. Samuel foi lá, mas o que Deus queria não estava lá. O que Deus queria estava cuidando das malhadas, estava longe. Então mandaram ir buscar. Elias, ele estava com intimidade. Elias estava conversando com Acabe. Jezebel queria matar ele, mas Eliseu estava lá atrás das 12 juntas de boi. Deus falou: Elias, desce, vai, busca Eliseu. Quando você se coloca na posição, Deus vai mandar te buscar. Deus vai mandar te buscar. Pode ser num lugar mais sujo e sombrio. Mefibosete estava em Lodebar, totalmente no meio dos leprosos, no meio dos perdidos e esquecido. Deus falou: ei, Davi, tem alguém importante, o filho de Jonathan. Você lembra quando ele entrou com você lá e matou todos aqueles homens? E vocês deram uma resposta para mim? Eu tenho uma palavra, eu tenho uma responsabilidade com a família de Jonathan. Vai lá buscar ele na terra de Lodebar, na casa de Maqui. Não se preocupe no lugar onde que você está, desde que você esteja em obediência a Deus. Não se preocupe se é alumínio ou se é na Europa. A oportunidade ela vai até você. A oportunidade ela vai até você. Apenas mergulhe em Jesus esses dias. Entra nele esses dias. Vai se envolvendo com ele, até o ponto de você se perder. Quando alguém falar: cadê aquele ei! Aquele cara tá biruta. Só fala de Deus agora. Cadê aqueles crentes apaixonados? Agora os cristãos é meio a meio, 50%. Não, porque eu preciso me envolver com todo mundo. Não é sobre o que os homens falaram que é pecado, ou sobre o que algum pastor disse que você pode ou não pode. É sobre você no lugar que Deus te permite você. É sobre você ser quem Jesus permite você ser. Se Deus permitiu você ser essa pessoa, seja ela. Eu tenho um colega, meu Deus do céu, fugiu o nome dele agora, me perdoe. Ele trabalha em Vila Velha com os moradores de rua. Ele tem um projeto Maltrapilho. E
Cara, ele é todo tatuado, da cabeça, pescoço, alargador. Ele vai vir pregar aqui, ainda esse ano ele vem aqui. Devido à pandemia, teve uns atrasos aí. Cara, é todo estranho no meio gospel. Mas ele divide a casa com travestis, divide a casa com morador de rua que ele nunca viu na vida. Às vezes o cara entra de madrugada, o cara vai e leva alguma coisa. E ele tá lá todo dia. Todo dia. Esses dias eu tava assistindo uma live do culto na igreja dele, tinha 2 caras sem camisa lá assistindo o culto. Sabe, é você estar no lugar que Deus te chamou para você ser. É sobre você abandonar o conforto. Ele é do sul, família bem estruturada, e morar com moradores de rua que tem problema para tomar banho porque não gosta, mas ele se sente amado naquele ambiente, naquele lugar. E é bonito quando nós falamos isso, mas eu não tenho coragem. Imagina, tem que ter um dom para isso. O dom é obedecer a Deus, é ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e começar a amar pessoas. Começar a amar pessoas. Você foi chamado. Suplico-vos que andeis de modo digno. Para quê? Para com o chamado que recebeste. Você recebeu um chamado. Ele te chamou. Ele te chamou. Ele disse: ei, vem aqui. Estou falando demais desse versículo ultimamente. João 15:16. Não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Deus está querendo falar alguma coisa para alguém. Ele está te buscando e você está em fuga. Só que você, como diz o Thales, está dirigindo em alta velocidade. E a pancada vai ser grande se você continuar fugindo, tão correndo assim de Deus. Ele quer você. Mesmo você dizendo que você parece mais com o mundo, mesmo você se sentindo impuro, indigno, mesmo você tendo mais sede do mundo do que sede dele, mesmo você querendo estar mais envolvido com as coisas do mundo, as coisas terrenas, do que as coisas celestiais. Mesmo quando você olha para você, que você bate no espelho e diz: como Deus pode me querer? Como assim? Você vem aqui procurando uma resposta para você sair um pouco mais aliviado desse peso que você carrega. Se liberte em Jesus. 2. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportai-vos uns aos outros em amor. O que eu mais gosto de falar é que essa palavra suportai-vos não significa assim: eu suporto a Gabi, eu suporto o Léo, eu suporto. Não, não é o suportar não é suportar de forma pejorativa que nós conhecemos. Mas o suportar que aqui está falando do original, para a nossa linguagem, significa carregar uns aos outros. É alguém que não quer andar e você tem que carregar ele. Você tem que esperar. Você tem que colocar o peso dele sobre você, para você ir junto com ele. E você só consegue isso de um jeito: é só amando de verdade. Porque na maioria das vezes que você vai carregando essas pessoas, elas deixou algumas armas ainda na cintura, estão prontas para te desferir, porque ela gostou de algum lugar, ela quer parar nele e você precisa continuar caminhando. E ela vai tentar te ferir com facas, vai tentar arrancar sangue, vai tentar mexer nas suas juntas, vai tentar cortar a sua perna para você parar. Aleluia, esse microfone aqui está desviado, não quer? Glória a Deus. Glória a Deus. Voltou, se converteu. Ela vai querer ficar curtindo a brisa daquele momento. Ela vai querer ficar naquele lugar e ela vai querer que você pare junto com ela. Só que vai ter momentos na sua vida que você vai ter que deixar algumas pessoas para trás porque elas quiseram ficar lá. E você vai continuar caminhando. E se ela algum dia ela acordar, ela vai ter que pegar o mesmo caminho. E quem vai para o mesmo lugar se encontra no caminho. Porque Jesus é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o começo, Ele é o meio. Ele é, glória a Deus, Ele é o fim. Todas as coisas começam e terminam em Jesus. A Bíblia toda vai estar apontando para Jesus. Verso 3, para nós terminarmos. Procurando
cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você sabe o que é você manter a unidade no vínculo da paz? A unidade entre os irmãos, do mais problemático ao mais fácil de você se relacionar. Igreja, às vezes Deus vai enviar pessoas apenas para poder você começar a aprender a amar esse tipo de pessoa. Porque, como eu falei, Deus, Ele te chamou para salvação, santidade, serviço e prestação de conta. O serviço é aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós estamos incluídos nesse trabalho, nós estamos prontos para servir, estamos prontos para poder movimentar o reino de Deus. E só tem um jeito de nós mantermos essa sintonia com Deus, é quando nós começarmos a estudar a Bíblia. Comece a ler a Bíblia, até que a Bíblia seja o seu filtro. Cara, como é difícil olhar para vocês e falar, lê a Bíblia de novo. Como eu falei, a pregação mais simples do pregador mais simples que você ouviu a primeira vez. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Aí você está achando que um anjo vai descer. Aí a partir daquele dia você vai começar a querer ler a Bíblia. A partir daquele dia, não, você tem que começar a querer ler agora. Mesmo sem entender, mesmo vendo aquelas... Procura uma Bíblia com a linguagem mais atual. Porque de repente você vai ver uma linguagem lá arcaica, certa coisa, uns negócios muito doidos lá. Mas procure algo mais atual e comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia, gaste tempo lendo a Bíblia. Porque lá você vai saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Ele quer e o que Ele não quer. A resposta está toda lá, toda lá. Comece a ter umas vidas, comece a suplicar. Suplicar é você ter uma vida de oração, uma vida de pedidos a Deus, uma vida de rendição, onde que você gasta tempo orando ali. Igreja, como entrou uma frieza muito louca nesse Brasil, onde que as pessoas hoje não têm mais força para ler Bíblia e para orar. Elas até tentam, mas não conseguem. Estamos no mundo do entretenimento. O celular está o tempo todo vibrando. Alguém pedindo atenção. Você querendo saber o que está acontecendo, rodando aquela barra de rolagem de horas e horas. Vendo vidas de pessoas que não vai te agregar nada. Lê a Bíblia, estude para algum concurso, faça alguma coisa, mas não fique aprisionado, não fique paralisado. Na hora do seu trabalho você está ali perdido, em vez de você dar um bom exemplo, você está ali vendo redes sociais, você está ali e você não vê o seu dia passando. Você se torna uma pessoa improdutiva. Por favor, abre o seu olho aí, olha. São pequenas coisas. Das grandes rochas até os cegos conseguem se desviar, mas são as pequenas pedras que fazem nós tropeçarmos e cairmos, e muitas das vezes continuar lá no chão. É as pequenas coisas, é a famosa frase nada a ver. Eu já fiquei 3 meses sem tocar em um celular, só tocava uma vez ou a cada 15 dias para poder ligar para minha mãe, porque eu queria mergulhar no mundo de Jesus, eu queria estar com Jesus. E quando eu voltei a usar, eu usava uma vez por semana para poder ligar para os meus colegas e começar a evangelizar eles através do celular. Você está disposto? Você quer pagar o preço? Você quer entrar realmente nesse nível, nesse mundo de intimidade com Jesus? Ou isso é difícil? Largar um celular é mais difícil do que você ser um prisioneiro como Paulo dentro de uma cela. Largar um celular é mais difícil do que você entregar a sua vida numa cruz por pessoas que não te conheciam. É pequena coisa, é coisa simples. Às vezes não é um celular, mas pode ser uma televisão, pode ser qualquer outro meio de entretenimento. Imagina você apaixonado por Jesus, igual você é apaixonado pelo seu time. Imagina.
Meu time a desistir é o Vasco. Não tem como se apaixonar muito, não. Igreja, nós precisamos mudar o foco da nossa visão. E parece que nós precisamos de autonegação, se negar os nossos prazeres. Eu sempre fui muito apaixonado por carne. Meu Deus, como eu gostava, como eu gosto. E quando eu fui para o seminário, lá não dava carne. Lá só era salada. Eu não gosto de salada até hoje. Era só salada, arroz e feijão. Se você quisesse carne, você tinha que comprar. Não tinha dinheiro, estava no seminário estudando. Eu demorei 7 meses para colocar um pedaço de carne na boca. E não era porque eu fiz promessa, não. Era porque eu não tinha mesmo. De quando cortar aquele... Na verdade era até bisteca. Não era nem... Quando cortar aquele negócio, chegar da água na boca, eu chorei. Sabe? As pessoas, elas não querem se sacrificar pelos pequenos detalhes. Você lembra o Isaac que estava tocando aqui esses dias? Foi para o seminário. Na verdade vai no domingo. Tem algumas pessoas aqui. Tem o Daniel que veio na igreja aqui algumas vezes. Tem o Patrick, o irmão do Isaac, que está no seminário também. Tem uma galera aí, mas nós queremos o quê? Queremos ser sucesso na nossa profissão. E Deus? Não, Deus entende, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe até que eu queria isso se eu pudesse, mas não é se eu pudesse, é se eu quisesse. Se você quer. Foi por isso que Jesus virou para aquele cego e perguntou: queres ser curado? Porque às vezes nós não queremos ser curados daquilo que nós já aprendemos a lidar. Depois que você entender tudo isso, depois que você estiver entrelado, fazendo o serviço, um dia nós vamos ser chamados para as prestações de contas. É hora do velho telão. Passar toda a nossa vida. E nós teremos um advogado ou um acusador. O advogado é Jesus, desde o momento que você já confessou e deixou tudo lá. O acusador vai ser ele é o seu advogado hoje, mas amanhã ele vai ser o seu juiz. Você sabe qual é o problema? Que o advogado, ele sabe todos os delitos do seu cliente, do seu paciente. Ele tem que sentar ali e falar: não, mas você fez isso mesmo? Não, eu fiz assim, assim, então vou ter que te proteger, porque tem uma lei assim, assim, que ela libera isso e isso. Ele começa a planejar. Hoje, quando você conversa com Jesus, você fez isso mesmo? Eu fiz. Então, a lei é essa: o meu sangue um dia foi derramado na cruz e eu rasguei toda a sua dívida. Agora você está livre e liberto, e Satanás é derrotado. Mas se passar alguma coisa naquele dia, ele vai dizer: mas e isso? Não, eu te perguntei, você falou o quê? Você falou que estava cedo demais ainda. Já pensou você ouvir aí? Por causa daquele não que você me deu, Jesus te falando, tá? Morreram 100 e não sei quantas pessoas sem me conhecer. Você ia alcançar 5.000 pessoas. Mas você disse que ia ser o seu último copo. Você disse que ia ser sua última pecada. Você disse que começaria a ler a Bíblia tal dia. Você disse que a vida, ela é passageira. A vida é como uma neblina que logo se evapora. Tiago 4. Fica de pé que eu quero orar com você. Sabe que é você estar arrasado, doido para entrar numa igreja, você não tem força. Quantas vezes eu estava indo para algum
para algum esquema, para alguma festa, alguma coisa do tipo. E eu passava na porta da igreja, estavam os irmãos adorando. E meu coração rachava no meio ali naquele momento, porque eu já sabia o que acontecia. Mesmo assim eu dizia não para o Espírito Santo, eu continuava a fazer o que eu tinha que fazer. Você é um privilegiado de poder estar aqui nessa noite, de poder vencer pelo menos isso. Tem pessoas na sua casa, quando você fala que vem na igreja, que fica desejoso de vir aqui, mas ele está escravizado, paralisado, neutralizado. O reino das trevas está sobre ele ou sobre ela. Está ali aprisionado, e você é uma resposta de Deus. Tem muita gente com histórias tristes, por isso que elas não vêm, por isso que elas não vão. Tem muita gente com histórias tristes que não querem Jesus. Tem muita gente com histórias de frustrações, histórias idiotas, essa é a palavra correta que eu posso usar. Porque acha que já foi crente demais outrora, porque acha que hoje não tem mais ninguém crente. E aí continua aprisionada há quantos anos? Mas eu te digo nessa noite, você é uma resposta de Deus. Só falta você dar essa resposta de volta para Ele. Pede para Deus gerar em você um grau de maturidade nessa noite. Não seja como crianças infantilizadas, vivendo por qualquer vento de doutrina. Não seja, não. Quando você fala de chegar em uma estatura perfeita, você fala de chegar em uma estatura de maturidade. E maturidade não é só sobre você apenas saber dar risadas em lugares certos, ou sobre você saber se alimentar em algum lugar. Maturidade não é apenas você trazer um dinheiro para a sua família porque você trabalha. Maturidade é você conseguir ter um nível que você está dando resposta para Deus, independente das circunstâncias, das ocasiões, independente do que está acontecendo, se a figueira está florescendo ou não. A resposta que você está dando está sendo direta para Deus. Se tem alimento na despensa ou não, você continua dando resposta. Se você tem todo o ouro do mundo, você continua dando resposta para Ele. E aí você está livre de todas as depressões, livre de todas as frustrações, porque a depressão, ela é a ausência de Deus. Na Bíblia, todo mundo que entrou em depressão foi todos que queriam andar contra a vontade de Deus. Jonas, Deus mandou ele para um lugar, ele não queria ir. Ele entrou em um estado depressivo ali naquele barco, tempestade acontecendo, o vento soprando, e ele ali preso, enclausulado. Elias, Deus tinha dado a resposta para ele, falou para ele ir para Jerusalém, mas ele fugiu para dentro de uma caverna. Judas traiu Jesus, Pedrão negou Jesus. Se saia desse ambiente nessa noite, deixe esse casulo ser rasgado. Não queira ser quem o mundo diz que você pode ser, mas queira ser o que Deus chamou para você ser. Mesmo sofrendo, chorando, não entendendo, mesmo pingando sangue pelas ruas, mesmo todo mundo desistindo, talvez você falhou no meio do caminho, mas ainda é suficiente para você retornar. Retorne rastejando, mesmo você se sentindo sujo e indigno, retorne para Ele. Assim como Pedro teve a coragem de voltar lá, Pedro negou, mas quando falou, ei, o sepulcro está vazio, ele correu, ele saiu com tudo, chegou lá e o sepulcro estava vazio. Até quando Jesus volta, ele está pescando. E quando Jesus chama, entende, ele sai, não consegue nem vestir as suas capas, ele sai nadando e vai lá se encontrar com Jesus. Vai dar um abraço nele. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes. Então cuida dos seus irmãos. Você entende o reino, o ministério?
O tempo todo vai terminar em cuide do seu irmão. Esteja bem uns com os outros. Perdoe, libere o perdão, ame a todos. Não é sobre um grupo seleto. Não é sobre você se reunir com um grupinho para falar mal de outro grupo. Não é sobre você se afastar. Não é sobre você deixar o diabo tomar conta da sua casa, do seu comércio, do seu trabalho, porque você está em rebeldia e desobediência. Mas é sobre você manifestar o reino de Deus. É sobre você continuar adorando a Ele em espírito e em verdade. É sobre você estar sendo resposta. É sobre você amar Ele. É sobre você estar com Ele. Se renda com Ele nesse momento. Peça para Ele tocar em ti. Solta a garganta aí, ministros. Deixa Ele penetrar nas suas veias nesse momento. Deixa Ele usar a sua voz nesse momento, André. Empresta a sua voz para Jesus nesse momento. Empresta os seus dedos para Jesus, Léo. Empresta a sua voz para Jesus, Gabi. Empresta as suas mãos para Jesus, Daniel. Vamos movimentar esse reino nesse momento. Empreste o seu corpo. Deixa Ele entronizar e deixa Ele entrar aí, meus amados. Deixa cair as máscaras aí. Deixa cair, deixa ela estar jogada ao chão. Fala com Jesus nesse momento. Seja livre. Seja livre, deixa Ele te curar. Deixa Ele tocar nesses tendões. Deixa Ele tocar nesses ossos. Sim. Seja a glória. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Sim. Seja